Uma outra esperança que eu tenho é de ver o Bobzão lá. Sabe o que a galera acho que confunde que tem? E é assim, uma das máximas é que se você se arrepende de verdade, você será salvo. Certo. Né? Isso é, eu errei, adorei uma religião ruim, enfim. E todo mundo se apoia muito nisso. Fala assim, não, sei lá, um cara que comete crimes aí, um assassino, um estuprador, esse cara tem, sim, ainda mesmo com tudo de pior que ele fez, um momento em que se ele se arrepender de verdade, ele vai ser salvo. Claro. Né? Pela misericórdia de Deus. Uhum. Só que a galera que se ampara nessa desculpa ou nessa brecha não sabe que não deu tempo de você se arrepender. Justamente. Aí voltamos na parábola do celeiro. Não deu tempo. Não deu tempo, você não tá esperando. Olha lá, depois eu vou me confessar. Não, é assim, não, eu pequei mesmo, mas depois eu confesso. E me arrependo e tudo mais. E posso ser salvo, né? Depois de confessar. Não vai ser assim não, meu irmão. Só esse negócio de falar que uma hora eu me arrependo já é uma bravata, né? Já é uma mentira. Sim. Como que você sabe que futuramente você vai se arrepender? Você já tá tendo uma premonição do seu arrependimento? Oi? Programando um arrependimento, igual você programa para subir um vídeo no YouTube? Ui? Tem uma galera na internet aí, não sei se já viu os criacionistas. Já chegou a ver esse pessoal? Já por alto, viu? Não tem muito conhecimento, não. Eles falam que a Terra tem 6.000 anos. Você acredita nisso aí? Não. Eu não. O que a doutrina católica crê no sentido da criação? Cremos sim que Deus criou o mundo. Óbvio, cremos sim que Deus criou todas as coisas e as sustenta com o seu ser. Ok. Não é só que ele criou, ele ainda tá mantendo tudo do jeito que é. Sustenta. Opa! Se Deus tirar a mão, tchau. Assim como nós cremos que vai acabar um dia. Isso tudo que é criado, materialmente falando, vai acabar. O universo material vai acabar. Tá? Mas Deus cria a natureza e a governa, e a sustenta, e a ordena, e a mantém num processo que ele mesmo criou evolutivo. Não é teoria da evolução. Tem nada com Darwin. Não, pelo amor de Deus. Foi um gênio, foi um homem muito intelectual, mas não acreditamos no darwinismo, não acreditamos em evolucionismo. O que o evolucionismo fala? Do nada apareceu uma célula, e essa célula foi desenvolvendo, e foi desenvolvendo, e foi desenvolvendo. E aí vem aquela pataquada de que o macaco evoluiu e virou homem. Mas por quê que ainda ficou uns macacos para trás? O dinossauro evoluiu e virou uma galinha, irmão. Isso. Então o homem vai evoluir e voltar a ser macaco? Oi? Ou uma galinha. Ou uma galinha? Se eu fosse um dinossauro, se eu fosse evoluir, eu ia virar um trinossauro, irmão. Eu não ia virar Ia ser um brontossauro. O lobo evoluiu para um chihuahua. Cara, se eu fosse um lobo e fosse evoluir, virar um cérebro, entendeu? De 3 cabeças. Mas você acredita que Deus fez Adão, fez a Eva? Fez os primeiros homens. Sim. Adão e Eva é um símbolo, não é uma... Exatamente. O Gênesis, aquela parte do Gênesis ali, se chama Poema da Criação. Então, nós cremos que Deus criou o homem e a mulher, nós cremos que Deus criou os animais, criou o firmamento, ou seja, todo o universo material e espiritual Deus criou. Mas não literalmente foi tipo assim, ó, na segunda ele criou isso, na terça aquilo, na quarta aquilo, e no sábado ele sentou e olhou. Entende? Não literalmente que tipo assim, ó, a serpente igual do Castelo Rá-Tim-Bum saiu da árvore e conversou como uma comadre com a primeira mulher.
Mas nós cremos que o mal entrou no mundo pelo demônio, que o demônio que influenciou o homem a desobedecer a Deus. E a desobediência por orgulho foi o primeiro pecado. Mas será que ele fez o homem antes ou depois dos dinossauros? Antes ou depois dos dinossauros? Ou fez tudo junto de uma vez, assim? Depois. Primeiro ele fez os dinossauros. Isso não é doutrina católica, isso é mais um achismo meu, porque não dá pra conviver com dinossauro, né, irmão? Acho que isso é meio óbvio. É porque tem uma A teoria a ciência, que, né, por tá aí exemplo, pra... que o dinossauro, que até a arca, todos, teoricamente, os animais eram todos herbívoros. O leão era... Por isso que colocaram o leão, o dinossauro, sei lá, um outro animal gigante lá dentro da arca, tudo junto e um não comeu o outro. Aham. É. Não, papai, eu não consigo acreditar nisso, não. Pelo amor de Deus. Eram todos herbívoros. Mas essa galera que defende os 6.000 anos, eles se amparam nessa. Porque eles defendem, na verdade, esse aí é o design inteligente que o Cabeleira tá falando. E eles defendem fielmente as escrituras, mas com uma roupagem, vamos falar, bem diferente. Bem diferente. É. Olha só para as escrituras. Perceba que Deus primeiro criou o firmamento, faça-se a luz. Depois fala que a vida começou na água. Isso está no Gênesis. Criou os peixes do mar, os animais marinhos. Depois criou os animais da terra. Depois, perceba, depois criou os animais da terra. E por último criou o homem. Então a lógica tá certa. Se eu falar que os dinossauros veio primeiro para depois vir os homens, tá certo. Hein? E me fala assim, já que é um poema. Primeiro ele criou os animais da água, depois o da terra e depois o homem. E você já me falou que não foi terça, quarta e quinta-feira. Mas o tempo de Deus é diferente. E ele criou os da água. E pra gente aqui, talvez 5.000 anos depois, ele criou da terra. E depois, sei lá, de 1 milhão de anos, ele criou o homem. Porque o tempo dele não é medido como o nosso. Sim, e portanto eu não posso te responder com certeza. O que eu posso responder Mas com certeza... pode ser uma lógica isso. Sim, o que eu posso responder com certeza e que as pessoas têm que parar de pensar essa situação é que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não foi criada para ser um livro científico. Vou te dar um outro exemplo. Esse já é um exemplo muito forte. Mas outro exemplo. No começo do Gênesis ali, nós temos Matusalém que viveu 950 anos. Nós temos Noé que começou a gerar filhos com 500 anos. Pensa na potência do velho, 500 anos. Opa. Gerando filho. Hello? Não. Uma metáfora. Sim. Sim. Nós vemos, por exemplo, na batalha... Teve uma das batalhas que Josué travou, que estava anoitecendo e ele roga a Deus para dar tempo. Tu falas na palavra que o sol parou. O sol parou para que a batalha continuasse. Quando a batalha acabou, aí a noite entrou. Mas espera aí, nós sabemos que o sol está parado. Hoje nós sabemos que o sol não anda. Quem anda é a terra. Quem se movimenta é a terra. Então a Bíblia não tem pretensões de ser um livro científico. E tampouco isso vai ferir minha fé. Entendeu? Tampouco falar assim, agora eu provei que quem se movimenta é a terra e não é o sol. E agora, católico de meia tigela? Você vai continuar acreditando no poder de Deus? Sim, porque a Bíblia não é um livro científico. O que está falando ali é o quê? Para mim, é que Deus é tão providente a ponto de dar meios para que aqueles homens conseguissem vencer a batalha. E venceram. Isso eu creio que eles venceram. Quais meios foram? Não sei. Mas quiseram nos transmitir que o poder de Deus é tão grande que é capaz de prolongar o dia, se assim Ele quiser. Entendeu? Assim como, por exemplo, nós temos o milagre do sol, que aconteceu em Fátima. As pessoas viram o sol dançar no céu. E estava um dia de chuva, barro e lama até na canela, e todo mundo molhado, e depois de 15 minutos de fenômeno, todo mundo estava seco e o barro tinha virado terra. É como se o sol tivesse chegado próximo aqui, sacado todo mundo, né? Exatamente, mas se você for levar
Se você for olhar esse Sol mesmo como o Sol, estrela, se o Sol tivesse chegado perto da Terra, todo mundo Acabaria. no planeta tinha morrido. Sim. Então foi um fenômeno sobrenatural que a ciência não explica e foi visto por várias cidades em Portugal. Não foi só em Fátima, Milhares de não. pessoas, Não foi só em Fátima, não. Então Deus é capaz de fazer fenômenos, sim. Porque Ele é Deus, Ele é capaz de tudo. Né? Mas a Bíblia não tem pretensões de ser um livro científico, não. Igual tem vários vídeos que aparecem aí no Insta, no YouTube. Estão achando os animais marinhos que tá na Bíblia. Olha o Leviatã, o dragão que tinha no oceano. Aí acha um peixe exótico. Aí a galera fala, tá vendo? A Bíblia estava certa. Não, meu filho, não é para isso que a Bíblia foi escrita. Não é um livro de botânica, não. Não é um livro de biologia, não. É para transmitir a fé. Entendeu? Essa semana, numa das nossas aulas, vou lembrar que aula que foi, eu acho que foi a aula de sexta-feira, de introdução à teologia. Quinta ou sexta? Eu não lembro. De história de Israel, um negócio assim. O padre estava falando que foi fazer uma missão no interior. E aí ele estava fazendo uma pregação. Antes dele ser padre. Foi lá pregar como seminarista. Ele estava falando da ascensão de Jesus aos céus. E aí ele falou assim, vocês acreditam que é como está na Bíblia, que eles estavam reunidos, aí Jesus começou a flutuar? Sim, começa a flutuar, e aí aparece uma nuvenzinha, tipo o Dragon Ball, né? E eles vão vendo, tchau, foi assim. Aí diz que levantou uma velhinha, daquelas velhinhas, bem velhinha, de roça, né? Corcundinha do lencinho na cabeça, fala assim, não, meu filho, é claro que não. Jesus subiu aos céus pelo poder do Espírito Santo, e o jeito que foi a gente não sabe, mas se for o jeito que eles escolheram para contar pra gente, tá ótimo. Olha essa velhinha. Que isso, hein? Caramba. Quando você me falou que ela levantou, eu imaginei ela falando assim, foi sim, meu filho, foi. Pois é. Pois é, então assim, o que é fato na Bíblia aconteceu. Não estamos desmistificando a palavra de Deus. Jesus multiplicou os pães? Multiplicou. Não vem com essa história de que cada um deu um pouquinho e fez. Não. Multiplicou. Deus curou o coxo, Deus ressuscitou Lázaro, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus curou a sogra de Pedro. Esses são fatos que foram relatados. Contra fatos, não argumentos. Quando ele ressuscitou, centenas de pessoas viram ele ressuscitado. É fato. E São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Isso é fato. Porém, na palavra de Deus, nós vemos vários estilos literários. E o estilo apocalíptico, por exemplo, nós vemos no livro do Apocalipse e fragmentos desse estilo em vários outros textos da Bíblia, não é literal, é alegórico. Sim. Não é fato, é alegoria. E ok, transmitiu a fé. Entendeu? É pra isso que a Bíblia serve, né? Exatamente, temos poesia na Bíblia. Você vai ver Cântico dos Cânticos, é poesia. Salmo é a música. Salmos são músicas, são canções. Temos vários estilos literários. Prosa, novela. Você lê Tobias é como uma novela, que a gente chama de novela hoje, como gênero literário. Não novela do Valcir Carrasco, não. É gênero literário. Né? Você vê a história de Tobias ali e tudo mais. Um gênero literário, novela. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar, não levar ao fundamentalismo, né, ao pé da letra, aquilo que é de um gênero literário alegórico ou simbólico, não levar ao pé da letra, mas aquilo que é fato e acabou. Entendeu? É entender que todo o texto da Escritura é inspirado. Isso nós cremos de todo o nosso coração. O Espírito Santo inspirou. Mas o Espírito Santo não aniquila a fraqueza humana, não aniquila o erro humano. Ou seja, quem escreveu, o punho de quem escreveu é um homem de carne e osso. Mas Deus o inspirou. O Espírito Santo o inspirou. Mas inspirar não é incorporar e o cara, se aniquilar e, entendeu? Psicografar. Não foi isso que rolou. Tanto que, por exemplo, se você pega a genealogia de Lucas, que aí ele fala, fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho de Beltrano, e vai. Você pega a genealogia de Mateus, não bate? E agora? Uma mentira, rasga as vestes? Não. Houve um equívoco, o que isso vai mudar na minha fé, na sua fé, criatura? Se o José era filho do Ricardo,
e neto do Sebastião, ou se não era? Nada, né? Não tem que mudar nada. Então, ou seja, Deus não aniquilou o erro. Só que na Bíblia 2 coisas você não vai encontrar. Isso eu aprendi essa semana. Aprendi em conceito, mas era algo que eu já sabia por intuição, né? Se for olhar assim por fé. Na Bíblia você não encontra mentira e pornografia. Isso você jamais vai encontrar. Mas esse tipo de contradiçãozinha, tipo, na genealogia não tá batendo, ou cronologicamente ali, um falou que foi tal dia, o outro falou que foi de noite. Lucas falou que foi ao pé da montanha, Mateus falou que foi em cima. O que vai mudar? Isso você vai encontrar, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, não aniquila